Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de David Leonardo e pastor Cláudio Duarte, tá? Em uma live, o David Leonardo respondeu algumas perguntas, alguns questionamentos do pastor Cláudio Duarte, inclusive por ser considerado um pregador coach, onde ele prega uma teologia de aceitação e sem renúncia e como ele lidar com esses tipos de críticas, tá? Você que gosta do nosso conteúdo, siga, curte, comenta, compartilha, deixa o seu like para que possamos continuar trazendo mais conteúdos assim. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Durante uma live com o pastor Cláudio Duarte, o influenciador digital David Leonardo desabafou sobre ser rotulado como um pregador de teologia coach, onde além de ressaltar que tem total convicção de que seu ministério muda a vida das pessoas, ele deixou claro que não se importa mais com nenhuma crítica. Bom, David, uma coisa que as pessoas conseguem enxergar é apenas o nosso momento. As pessoas têm muita dificuldade de procurar saber a respeito de nossa história, tá certo? Então as pessoas olham o que você está vivendo hoje, ok? Mas não sabem o que você enfrentou ontem. A sua visibilidade, me perdoe porque eu preciso falar isso, porque todas as pessoas que almejam crescimento vão ter que vencer isso, tá certo? Mas todas as vezes que se toma uma magnitude como a que você tomou, inevitavelmente você vai encontrar adversário em... Rapaz, encontrei alguém que pisca mais do que eu, hein? David Leonardo também tem a mesma reação muscular que eu aqui, tá brabo, hein? Em todas as áreas, sim, certo? Você vai encontrar adversários fora de você, outras pessoas motivadas por coisas que não convém falar, mas que precisa ser vencida. Você vai enfrentar alguém dentro de você, ego e tantas outras coisas, medo, insegurança e tantas outras coisas. E você vai enfrentar coisas do mundo espiritual, do inferno. E você tem que sobreviver a tudo isso, certo? As críticas infundadas, motivadas por uma série de coisas, os elogios e tantas outras coisas que precisam também ser vencidas, e as retaliações também do inferno, ok? Você tem vencido isso, mas fala um pouco, como é que você faz com tudo isso? Lidar com as pessoas que não entendem, às vezes com o Dave, que pode muitas vezes querer subir, vamos dizer assim, um sucesso que suba a cabeça, e as pressões, certo? Do inimigo, do diabo, do inferno. Você pode dar uma dimensão para a gente aí? Pastor, eu aprendi isso aí às duras penas, né? Porque a gente não aprende na classe, né? Sentado à mesa, a gente aprende quando está vivendo e está no meio do furacão. Inclusive, uma das vezes que eu passei por isso e que foi muito dolorido, eu liguei para o senhor, não sei se o senhor lembra, mas eu acho que faz uns 3 anos atrás, eu liguei para o senhor, acho que nós fomos jantar juntos aí no Rio de Janeiro, e foi uma palavra do senhor que me ajudou muito naquele momento. Eu aprendi que uma das coisas que geram a segurança, para que primeiro a gente suporte as adversidades, as palavras contrárias, às vezes de pessoas que não entendem o nosso chamado, e também para suportar os elogios, é ter a certeza do porquê Deus nos chamou. Ó, isso aqui, desde já é muito importante, porque eu não ia nem trazer nada desse conteúdo sobre esse vídeo aqui que já tá rolando hoje, rolou hoje nas redes sociais aí. Por quê? Porque com algumas coisas eu me identifico muito, tá? Por conta das críticas, das calúnias, das difamações que a gente vive, como o pastor Cláudio Duarte falou. Mas isso acaba pra gente se tornando normal, porque só que ele de uma parte diferente. Ele é muito criticado e rotulado por conta disso aqui, ó. Ser um pregador coach, né? Com uma teologia de aceitação e não de renúncia. E eu me considero uma pessoa, às vezes, muito criticada também por conta do meu posicionamento, de contrário algumas doutrinas, alguns dogmas humanos que foram criados aí. Então, assim, eu entendo alguma coisa de crítica também. Mas, quando a gente bota essa questão de ser criticado por conta disso aqui, ó, é porque é o que a pessoa deixa transparecer.
entendeu? E por conta da falta de posicionamento dele num vídeo aí que rolou muito sobre a Priscila Alcântara, também por isso que ele foi mais criticado ainda. Sabe qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão no meio de todo esse contexto, sabe? Então, quando eu comecei a pregar o evangelho, eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos. Então, eu preguei dentro de um ambiente de igreja, eu sou de origem assembleana, e eu preguei durante quase 5 anos dentro da igreja, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente dentro de mim, sabe? Algo evangelístico que eu não era útil tanto como eu gostaria dentro da igreja. Assim como o mestre é útil dentro da igreja, sabe? Então eu entendia que tinha alguma coisa errada. Então quando eu descobri o meu ministério como evangelista, alguém que nasceu para falar com pessoas que a igreja naturalmente não alcança, porque não é que falta habilidade, mas é por conta do ministério, que é um ministério específico, eu me encorajei a tomar decisões que foram muito radicais, sabe? De fazer coisas que ninguém havia feito em alguns momentos, em alguns lugares, e isso me cobrou um alto preço. Me cobrou um preço de julgamentos, me cobrou um preço de palavras muito pesadas que vieram sobre mim, de rótulos que foram colocados ao meu respeito, e até hoje eu enfrento isso. Então, eu enfrento uma série de rótulos de pessoas que dizem que é um evangelho que massageia o ego, que dizem que é um evangelho água com açúcar, que é um evangelho da teologia coach. Tá tudo bem, as pessoas gostam de colocar títulos em tudo. Mas eu persevero porque eu sei para quem eu fui chamado. Então, como evangelista, eu realmente, então, pode dizer que é água com açúcar, porque eu sou o que chega primeiro. Você não chega para uma criança recém-nascida e dá uma feijoada para ela comer. Você dá uma comidinha leve, que ela consiga digerir e que consiga no outro dia desejar mais, e cada dia mais. Opa, foi isso mesmo que eu entendi? Então ele está dizendo que ele é uma questão de entrada. Ele chega primeiro, né? Acaricia e depois a gente entra com a comida mais pesada. Entendi. Amadurecer cada dia mais. Então, eu aprendi a ter a certeza. Eu descobri no Senhor a certeza do que eu nasci para fazer. Então, eu não me importo mais com o que dizem que eu devo pregar, com a mensagem que eu devo pregar, com a forma que eu devo pregar. Eu confesso que hoje já não me importa mais. Porque eu tenho certeza do que por que Deus me chamou. Agora, com relação às dores e aos elogios, tem dia que a gente está mais fraco. Daí a gente é ser humano. Tem dia que você está de boa, que você ouve, vê e não te afeta nada. Mas tem dia que um comentário consegue te colocar para baixo e te fazer esquecer do chamado de Jesus sobre a sua vida. E aí é nesse dia que eu volto aquela pergunta para o Senhor. Me conta um testemunho. E aí é nesse dia que o testemunho faz ainda mais sentido para a gente ter a certeza do porquê Jesus nos chamou. Eu acredito que da mesma forma que eu enfrentei o Senhor ainda muito mais, por conta do humor, de o Senhor colocar o humor na maneira de como compartilhar o Evangelho. Então essas pessoas que elas dão rótulos, elas são vencidas pelo tempo e pela história. Então os frutos, eles chegam e convencem essas pessoas e não é... Ó, eu já não concordo não. Ele está querendo comparar o ministério dele, que é um ministério, como a gente falou assim, uma falta de uma teologia verdadeira, mas praticamente realmente um coach, né? Uma pessoa que só traz questões motivacionais, e ele queria comparar com o pastor Cláudio Duarte pregando sobre família, sobre pais, sobre filhos, de uma forma um pouco mais descontraída, tá? Não tem nada a ver essa comparação que ele fez, não. Nem por isso, mas elas acabam mudando de opinião a longo prazo. Então o segredo é perseverar e não tentar provar que você está certo. Eu vivo cada dia de uma vez, ouvindo ao Senhor, não perdendo meu coraçãozinho nele, porque eu sei que é só ele que tem o poder para fazer todas as coisas, e com certeza do porquê fui chamado. O que você acha disso tudo? Claro que é um vídeo muito rápido, de um pedaço do que aconteceu. Mas agora, ele querer dizer que o evangelho dele, que ele prega, é parecido com o do pastor por conta de críticas, ele é criticado por não pregar sobre renúncia, pregar sobre aceitação, que Deus te aceita de qualquer jeito e que a igreja não tem nada a ver com isso. E uma coisa que me chamou a atenção foi ele falar: eu sabia que tinha alguma coisa a mais fora da igreja. Então, agora me ficou uma dúvida também. Se você souber aí, por favor, me responda. Então, ele não congrega em lugar nenhum? Ele é um evangelista em carreira solo,
que ele prega em vários lugares, só que ele, não sei, não tem uma raiz em lugar nenhum. Aí já para mim já fica meio que estranho. Não sei se eu acabei me tornando religioso demais. Eu acredito até que não, mas para mim ficou estranho. E essa comparação dele com o Cláudio Duarte tá longe de ser. Eu não vejo o pastor Cláudio Duarte nas redes sociais sendo criticado por pregar, né, de uma forma um pouco mais descontraída, mas pregar a verdade. Tanto que quando ele teve uma vez numa rede de televisão em que algumas pessoas que têm uma opção, né, uma ideologia de gênero diferente, ele falou, não sou, eu te amo, mas eu não sou obrigado a te aceitar. Então, não é o mesmo posicionamento não, tá? Gente, eu sei que esse foi o vídeo mais rápido, mas você que curte o nosso trabalho, deixa o seu like aí, compartilha para o máximo de pessoas, para que a gente possa continuar trazendo alguns conteúdos para vocês aí, que podem ser de grande valia e transformação. A nossa informação será sempre a verdade, tá? Deus abençoe a sua vida. Uma coisa que a gente não pode negar é que algumas pessoas são realmente, várias pessoas são alcançadas pela forma que ele prega. Se no pensamento dele, no coração dele, ele for uma porta de entrada para um evangelho mais sólido que vem uma aplicação depois dele, não se tornaria de tudo errado não. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem que dar voz a algumas pessoas também. Claro que tem pessoas que têm formas diferentes, ministérios diferentes, formas diferentes de pregar. Só que o que a gente pede é para que seja pregado a verdade. Que Deus não aceita a gente de qualquer forma, da forma que a gente acha que tem que ser, da forma que a gente acha que tem que viver. Né? Mas se ele, como ele disse, que ele é ali um alimento mais leve para uma criança, para depois entrar um alimento mais forte, então que assim seja. E se ele acha que essa é a forma mais correta, que Deus possa trazer a ele sempre uma consciência da verdade, de pregar a verdade. E como a gente fala, hoje não é com um olhar de julgamento, mas realmente, pastor Cláudio Duarte dá a ele a possibilidade de se expressar aí, né, de dar um desabafo acerca de tudo que tem acontecido na vida dele. Que Deus abençoe o David Leonardo e que abençoe a casa, a vida, a família dele, porque todas as pessoas merecem ser ouvidas também, tá? Em nome de Jesus.